tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live pelo Centro Islâmico do Brasil. Hoje é sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Eu sou Líbia Baúdo, jornalista e diretora de comunicação do IGELP, e hoje nosso convidado será Jorge Mortean. Ele é mestre em estudos do Oriente Médio pela Academia Diplomática do Irã e geógrafo formado pela Universidade de São Paulo. O tema da nossa live de hoje será Oriente Médio, Irã, xiismo e relações geopolíticas. Quero dar aqui as boas-vindas ao professor Jorge. Professor, obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite, participar dessa nossa live de hoje. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a você, Líbia, a todos os nossos espectadores. Agradecer aqui o convite da Ressala e estou muito lisonjeado. Boa tarde. Boa tarde. A primeira pergunta, professor, ela é uma questão um pouquinho mais política, um pouquinho mais geográfica, né? De acordo aí com a sua formação, eu acho que você poderia nos ajudar a fazer essa análise, que eu acredito que seja a dúvida de muita gente, ainda mais pelas últimas notícias que a gente vem recebendo aí do mundo árabe, do mundo islâmico nos últimos dias. Por que o Oriente Médio moderno ele se tornou palco de tantas disputas religiosas, políticas e até geográficas no século XXI? E qual análise a gente pode fazer dos atuais conflitos que a gente vê hoje? Nós temos dois vieses para analisar o Oriente Médio sobre essas raízes de problemas políticos, né, decorrentes a uma análise maior política que se faça. Né? O que esses dois pontos que acabam se interligando são subsequentes primeiro, o advento, né, do fator petróleo na região, que foi no momento de descoberta, lá remontando ao início do século passado, 1906, com o primeiro poço perfurado em território iraniano, no solo, na época ainda, né, a Pérsia, né, a monarquia ainda sobre a dinastia Qajar, a penúltima, quando geólogos britânicos em Majid Soleiman, no sul do Irã, na província de Khuzestan, bem pertinho com o Iraque, perfuram o primeiro poço, né, acham ali o primeiro poço de petróleo na região. Sabendo da revolução industrial e econômica, financeira que a Europa passava naquela época, né, e também aproveitando o desmonte político do último império, que foi o Império Turco-Otomano, que se iniciava também naquela década, né, que se arrastou ali até 1920, mais ou menos, né, o petróleo foi um fator decisivo onde o Ocidente realiza, né, toda a sua mudança pragmática em termos de estruturação econômica moderna contemporânea. Né? As indústrias no Ocidente, na Europa e também nos Estados Unidos, né, encontraram no petróleo uma matéria-prima fiável, né, confiável, para manufaturar diversos subprodutos. Né? A gente, se eu for pegar aqui a sala onde eu estou e eu tirar exatamente tudo que contém petróleo, né, eu simplesmente, essa live, inclusive, simplesmente porque, inclusive, o meu laptop tem componentes de subprodutos de petróleo. Então, só por aí a gente obviamente tem a dimensão da importância dessa matéria-prima ao longo desse século. Né? O petróleo, sem dúvida, foi uma ferramenta de transformação tecnológica e econômica, que inclusive continuamos dependendo e vivendo dele. Né? E para o azar geopolítico desse fator, dessa matéria, desse recurso, né, as maiores jazidas de petróleo e depois o gás natural, que também é utilizado como fonte energética, se localizam no Oriente Médio. Então, o Oriente Médio
acaba se tornando uma região muito atraente aos interesses econômicos do Ocidente, como fornecedora dessa matéria-prima, né? Só que as fronteiras não estavam tão definidas assim. O Império Turco-Otomano ruía, né? A França e a Inglaterra, que eram as grandes potências econômicas, militares da época, cresceram seus olhos, seus interesses territoriais sobre toda essa região, né? E aí eu até expando isso, porque inclui o norte da África e com absoluta certeza, porque a gente encontra países de grande peso exportador de petróleo no norte da África, como a Líbia, como a Argélia, né? Então, assim, todo o norte da África e o Oriente Médio passam por uma reestruturação de fronteiras, com a derrocada do Império Turco-Otomano, né, e a chegada dessas duas potências europeias na região, redelimitando, reformulando, inventando e reinventando os arranjos sociais e políticos que ali estavam até então. O Império Turco-Otomano, sim, já tinha muito afetado aquela região politicamente, né? Lembrando que o conceito do Estado moderno, né, que nós conhecemos, né, como uma entidade jurídica soberana sobre um espaço, seus recursos e sua população, né, isso não existia dentro do que se pode chamar de um viés ou das teorias, ou como assim eram refletidas essas teorias de ciências políticas para aquelas sociedades que ali viviam, para árabes, curdos, armênios, persas, né? Aí afegãos em todos os seus espectros também, berberes e tuaregues no norte da África. Então, assim, quando chegam essas potências e chegam às fronteiras, começam os conflitos. Até mesmo porque o petróleo, né, por ser uma matéria-prima basicamente de extração subterrânea, né, isso implica diretamente no controle do território, ele está desigualmente distribuído pela região. Né? Enquanto o Irã e Iraque tem muito, por exemplo, a Palestina não tem nada, né? A Síria tem muito pouco, né? A Tunísia não tem nada. Então, esse jogo de proteção política do Ocidente, visando defender os seus interesses, que seriam de fácil acesso à extração desse recurso, né? O conluio de formar elites que não eram convalidadas, muitas vezes, né, por suas sociedades, num espaço jurídico que tornaram-se soberanias, né? E toda a problemática da dependência tecnológica, né? Porque chega o Ocidente para extrair esse recurso natural e as populações locais, as elites, as lideranças políticas não tinham o desenvolvimento tecnológico suficiente para primariamente explorar isso, né? E isso causa um impacto econômico, político, de dança de fronteiras, de limites, de estabelecimento de novas hierarquias sociais que aquelas sociedades não estavam preparadas. Então, o primeiro choque, digamos, geopolítico que o Oriente Médio, que até então estava vivendo de um modo politicamente um tanto apaziguado e até esperançoso, porque enquanto o Império Turco-Otomano ruía, as sociedades árabes que viviam majoritariamente sob o seu domínio estavam se organizando, né, de modo, inclusive, muito multicultural, né? O Oriente Médio, claro, é o berço de uma maioria árabe e muçulmana, mas você também tem comunidades cristãs, judaicas, que ali convivem pacificamente, ou conviviam milênios, né? Havia milênios, né? Então toda essa ganância e esse interesse ocidental que mexe com os territórios ali
acaba sendo a raiz principal de todos os problemas políticos que vieram desenrolar ao longo do século. A Turquia mesmo teve que se reinventar enquanto Estado, né? O Irã, curiosamente, né, sobreviveu enquanto território. Foi um país que, posteriormente, esse período, inclusive, é invadido tanto pelos britânicos quanto pelos russos, aí no período da Segunda Guerra, na Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, num segundo momento, enfim, mas sempre teve uma garantia de integridade territorial dentro daquilo, né, o território do Irã hoje era o core, o coração, né, espacial do que, obviamente, foi muito maior, foi o Império Persa, né? O espólio territorial do Império Persa é o território atual iraniano, e que teve suas fronteiras respeitadas pelo Império Turco-Otomano e por franceses e britânicos quando partilham o resto da região, do Oriente Médio e do Norte da África, né? O Irã dialogava melhor e já com o Ocidente tinha uma prática diplomática mais alinhada com o interesse das potências europeias, e isso fez, inclusive, né, fez com que houvesse uma garantia de integridade, uma relativa integridade territorial, né? Mas os outros povos, os árabes, na fronteira ocidental iraniana, né? Então, assim, do Iraque até norte da África, Marrocos, eles vão sofrer muito com esse imperativo geopolítico, com essa expansão repentina. Foi uma tomada de assalto geopolítica feita por França e Inglaterra por conta do petróleo ali na região. Uhum. Em relação à Revolução Islâmica no Irã, né, já que a gente tocou nesse assunto da Pérsia, do Império Persa e tudo mais, o que mudou naquela região num contexto mais atual, sociopolítico, e por que esse país ele se tornou um dos alvos de potências ocidentais? A gente vê muito o Irã na mídia, mas a gente não tem uma noção do passado desse país, e até mesmo que o Irã já chegou a ser até aliado dos Estados Unidos e da Inglaterra no passado, não é mesmo? Sim, o Irã sofreu uma revolução em 79 e claro, de fato foi um marco histórico importante não só para a região, obviamente para o próprio país, mas para todo o mundo, né? E digo isso porque, como você bem salientou, Líbia, o Irã ele era o maior aliado norte-americano até então, até 79, né? Assim, se a gente pega a ascensão americana enquanto império, que isso se dá logo com a Segunda Guerra Mundial, né? A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial consolida o país como a grande potência mundial ao lado da União Soviética, que também colheu os louros, foram os dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Isso não só vai determinar como se estrutura o sistema internacional a partir daquele momento, onde é criada a ONU, que é uma organização que reflete basicamente os anseios sociais, culturais, econômicos, principalmente econômicos e políticos das potências ocidentais vencedoras da Segunda Guerra, né? Então, e também isso, de certa forma, essa estruturação do sistema internacional em torno da fé do estabelecimento da ONU, né? Ela perpassa por todos os anseios de outras civilizações que não eram ocidentais, né? O Oriente Médio, a África, que ainda estava sob colonização, né, sob um período colonial, o Oriente Médio que se descolonizava, né? A França e a Inglaterra, não, como
estavam arrasadas pela Segunda Guerra Mundial, pelo fim da Segunda Guerra Mundial, já não tinham fundos para manter seus protetorados no Oriente Médio. É aí que Líbano, Síria, Arábia Saudita, Iêmen, o norte da África começa a dialogar caminhos autóctonos aí, de governança, né, de real independência, e boa parte da Ásia também, Sudeste Asiático, né, Índia, enfim, como as potências ocidentais europeias acabavam, com o fim aí da Segunda Guerra, começavam, a serem mais flexíveis e permitirem esse processo de descolonização. Então não haviam tantas soberanias no mundo assim, né, de fato, né? Metade do mundo ainda estava sob a égide e o controle direto, né, de potências ocidentais. Se a gente for pegar mesmo, inclusive no nosso caso aqui, Brasil, lusófono, né, todos os países de língua portuguesa na África se independeram nos anos 70, então foi um processo ainda mais tardio, né? Então a ONU ela foi criada de um modo imperativo, né? E quando se fala isso, os países que ali ganhavam independência, que também não era o caso do Irã, que sempre foi um país independente sob o jugo político de colonização, né? Começou, enfim, para participar desse sistema, né, e usufruir, independentemente de qual lado, né, da Guerra Fria, qual bloco, fosse o capitalista ou o comunista, que esse país quisesse se inserir, ele precisava fazer o jogo do sistema internacional, né, através da ONU, que, claro, teve ótimos benefícios em termos, até hoje, né, de tratados de paz. A ONU ainda é uma organização internacional, a maior que existe, né, que apesar de ter perdido um pouco da sua credibilidade, ainda tem muito peso moral em termos diplomáticos, né? E o Irã, na tentativa dessa aproximação com ideais modernizantes, ocidentais, naquela época ainda como monarquia, né, se aproxima dessa esfera, dessa arena internacional, através da ONU e, obviamente, surfando na benéfice dos rendimentos que o petróleo dava, né, daquelas exportações petrolíferas davam aos mercados consumidores, que estavam ávidos por petróleo, entre outras fontes minerais e energéticas, mas como o petróleo era de muita abundância, né, e de fácil extração ali na região, principalmente no Irã. Então isso fez com que o governo da época, a última dinastia da monarquia, os Pahlavi, usufruíssem, né, dessa aproximação diplomática com o Ocidente e montassem um Irã de modo social, né, sobre uma vitrine social e econômica, também aos modos ocidentais. Isso, ao longo do tempo, né, e conforme o iraniano se educava, né, havia ganhos, né, socioeducacionais naquela época, e o iraniano, o povo logo foi percebendo que essas benefícios que o petróleo dava ao país, na verdade dava mais ao governo e da época. E isso não refletia necessariamente e diretamente na melhoria de vida efetiva da população rural, né? O Irã, como boa parte do terceiro mundo naquela época, inclusive o Brasil, aí eu estou falando entre os anos 40 e até o final dos 70, meados dos 70, né, até um pouco antes da Revolução, a população era majoritariamente rural, né? E então a classe urbana, né, a população urbana, sim, se educava, né? E a parte rural iraniana, onde vivia a maior parte da população, vivia em um certo desespero, um certo incômodo socioeconômico, né? Era um país, o Irã era um país que ficava rico, né? Que era um país que tinha uma proximidade tremenda com os interesses econômicos norte-americanos, principalmente, né?
ou seja, equipava as suas forças armadas com equipamentos bélicos de última geração. Haviam mais de 300 mil expatriados vivendo no Irã, trabalhando para companhias iranianas do governo e também para multinacionais naquela época. Eu até falo aqui, falo em sala, né, quando falo do Irã, a proximidade era tanta, né, e a gente daqui não tem essa noção, né, que o Irã, na época da Revolução, né, tinha 44 filiais, lojas do McDonald's espalhadas pelo país inteiro. O Brasil só foi ter a primeira loja, né, a primeira filial do McDonald's aberta aqui em 83 e 84. Então, assim, isso dá um tipo de viés para a gente comparar o quanto o Irã era muito mais próximo ideologicamente dos americanos do que a gente até. Né? E isso era super conveniente mais aos Estados Unidos, né, do que aos próprios iranianos. Era para o governo iraniano da época. Né? Então, isso foi afastando, né, as realidades entre os gastos do Estado iraniano na sua reformulação e uma certa elite econômica que usufruía desse tráfico de influência entre governo, diplomacia, interesses ocidentais no país e a população rural, majoritariamente, que assim, ela não era paupérrima, mas ela era muito díspare, né? O Irã, assim, em termos socioeconômicos, a sua miserabilidade nunca foi muito grande. Existe pobreza no Irã, mas em termos de miséria, né, comparada, por exemplo, aqui a nossa realidade aqui latino-americana ou africana, é uma realidade bem diferente. Né? Ainda que o governo na época provesse o básico também para a população rural não usufruía completamente das benefícios dos lucros absurdos que o Irã tinha com as exportações de petróleo e essa aproximação econômica toda com o Ocidente capitalista, a Europa Ocidental na época e os Estados Unidos. Né? E, para piorar, né, o Shah, o último, Reza Pahlavi, ele, de 62 até 79, ele restringe, né, todos os direitos políticos dos iranianos. Ele fecha o Congresso, né, não havia eleições. Então, assim, ele comete esse erro estratégico em ciências políticas de se distanciar dos ideais do povo, em escutar o povo. E a Revolução foi só uma consequência natural de todo esse processo que foi se aguçando, que foi o distanciamento que houve entre o governo, na época, monárquico, que, além de tudo, de retirar os direitos políticos da sociedade iraniana, tinha uma polícia secreta que acharcava, que matava, torturava, prendia, assassinava, pelos motivos mais esdrúxulos, que se considerava oposição à monarquia da época. E de certa forma, a Revolução Islâmica ela remolda essa estrutura política do país, né? Muda o caráter do Estado, né, iraniano, que deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, né? Devolve alguns direitos de voto, sim, à população iraniana. A população iraniana tem direito hoje, de 79 para cá, né, de ter seu sistema eleitoral assegurado em algumas camadas do establishment político iraniano, que depois da Revolução foi permitida. Claro, do establishment mais administrativo, aquilo que ronda a administração civil do país, né? A administração religiosa, o establishment político religioso, a população não tem acesso diretamente com o voto. Mas esse é o sistema que foi montado após a Revolução Islâmica, foi isso que foi estruturado, né? Na toa que é uma república islâmica, teocrática, tá? E o Irã toma claro, também
por demandas e pressões políticas internas, o Irã tenta tomar um caminho de não alinhamento em termos de relações exteriores, né? Houve um incidente com a invasão de estudantes na época à embaixada norte-americana, o que gera um rompimento de relações, e isso causa uma estranheza dentro da prática diplomática que o Irã, com a monarquia até então, praticava, né? Tinha como formulação de política externa. E como toda revolução, o rompimento ele é 100%. Né? Ele não só abrange a política doméstica, como também a política externa. E é aí que inclusive, inaugura-se um novo capítulo em termos de se repensar o Irã, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Né? As potências ocidentais e o resto do mundo também, inclusive o Brasil, como olhar o Irã agora uma república islâmica. E qual o papel dos xiitas nas guerras de resistência hoje no mundo islâmico? E por que eles se tornaram tão influentes durante o período da Primavera Árabe em alguns países como Síria, Líbano e Iêmen? Perdão, aqui ficou bem baixinho, eu perdi a metade inicial da sua pergunta. Qual o papel dos xiitas nas guerras de resistência no mundo islâmico e por que eles se tornaram tão influentes durante o período da Primavera Árabe em alguns países como Síria, Líbano e Iêmen? Eu vejo assim, o papel religioso dentro das articulações políticas que se fazem hoje no Oriente Médio, né, elas são uma tentativa clara hoje, né, de tentar melhorar uma certa representatividade de certas comunidades que, ora em certos países são minoritárias, ora em outros países são majoritárias, e que muitas vezes nunca foram bem representadas por seus governos. Tá? A gente fala de Iêmen, fala de Síria, né? Nesses países, Líbano, né? As comunidades xiitas são minoritárias. Tá? Ainda que no Líbano há hoje uma certa representatividade política, né? Através do Hezbollah, que de certa forma, com relação à prática de guerrilha e resistência que havia com relação à ocupação israelense do sul do Líbano e todas as incursões das forças de defesa israelenses ali no país, se atenuaram, né, dentro do território libanês, ou deixaram de ser constantes, melhor dizendo, né, e isso deu uma abertura, uma nova porta ao Hezbollah, né, para se estabelecer dentro da estrutura política libanesa, né? Não só fica tão atrelado à prática de defesa a esses ataques israelenses, enfim, né? Então, no Líbano, essa parte muito importante, inclusive tenho que deixar claro que os xiitas libaneses são são uma camada minoritária e a camada menos favorecida socioeconomicamente naquele país, né? Entre os muçulmanos libaneses, os xiitas são uma leve minoria, os sunitas ainda são maioria e são economicamente menos favorecidos. Então, ter o Hezbollah inserido no diálogo político do país, né, tendo a oportunidade de pensar politicamente o país, é um ganho muito grande para aquela comunidade que por muito tempo se sentiu não representada, né, e mal falada, inclusive, pelas ações do Hezbollah e como a mídia ocidental refletia essas ações, né, refletia e reflete. Tá? No caso do Iêmen, o Iêmen ele já vem seccionado desde a Guerra Fria e apesar da reunificação em 1990, sempre houve disparidades em termos de investimentos econômicos, né? Ou seja, articulação de recursos econômicos, financeiros no país desde a reunificação
com o fim da Guerra Fria. Então, xiitas e iemenitas são minoritários naquele país, né? E também faltava essa representação política dentro de demandas democráticas que foram surgindo ao longo desses últimos 30 anos, porque o final da Guerra Fria também impactou gravemente aos interesses tanto das potências ocidentais naquela região, quanto na estabilidade, ou assim como pensavam que seriam tão estáveis os governos daquela época. Cito aí um caso curioso, que é extremamente contrário, mas é também pela não representação, né? Do caso do Bahrein, né? Que foi um país que teve manifestações sérias durante a Primavera Árabe. É um país de maioria xiita, comandado por um governo sunita, uma monarquia sunita, né? Ou seja, monarquia absolutista, como todas ali todas as monarquias dos países árabes ali ao sul do Golfo Pérsico, ali banhados, ali, né, localizados na Península Arábica, né, no litoral da Península Arábica. Então, o Bahrein, que é uma ilha pequena, o país foi um dos que mais sofreu com protestos vindos da maior parte da população, da sociedade barenita, que são xiitas, né, tentando fazer com que o governo, a monarquia, que é absolutista e de viés sunita, tentasse, né, escutar esses anseios, né, fazer com que eles escutassem. E houve aí todo um rearranjo, uma tentativa aí de intervenção da Arábia Saudita, enfim, direta, né, territorial, e as coisas, de certa forma, se acalmaram por lá, não com resultados tão bons para a própria população. Houve também perseguições, prisões, torturas da própria sociedade. Então, assim, a importância da comunidade xiita nesses países, né, de lembrar, basicamente, né, de que o Oriente Médio sim precisa de reformas políticas, né? A Primavera Árabe foi um grande sinal disso, tá? E que essas reformas políticas, elas sim, elas precisam dar voz a essas comunidades, né? A todas, na verdade, né? Os xiitas, né, por serem minoritários, com exceção do Bahrein e do Iraque, nos demais países árabes, né, por serem comunidades minoritárias dentro dessas demais sociedades árabes, eles acabaram historicamente ficando sem voz política durante décadas, né, dentro dessas danças de fronteiras e interesses dessas elites, desses países corruptas, que, na verdade, nem representavam os anseios de grupos majoritários ali desses países, né? De sunitas, de curdos, né, se fossem muçulmanos ou árabes, ou turcomenos, cristãos, né, ou judeus mesmo, né? Eram e continuam sendo, em muitos casos, compostos por famílias, né, grupos familiares, certo corruptos, em muitos casos, e que são corruptos por estarem aí alinhados e coniventes com certos poderes ocidentais que nunca estiveram comprometidos com os anseios populares ou impressionar esses governos para que desenvolvessem economicamente esses países, né? Ou seja, gerassem benefícios econômicos diretos a todos, né? E com a atual crise no Afeganistão, qual a sua análise sobre o futuro dessa nação e como que o vizinho Irã ele vai se posicionar frente ao novo governo talibã? Será que há alguma expectativa para o retorno das tropas americanas ao país?
Olha, o Afeganistão, sob o ponto de vista iraniano, ele foi um espaço geográfico muito interessante nesse último século. Digo isso porque até também meados dos anos 70, o Afeganistão era governado por um rei, era uma monarquia, alinhado, né, com os interesses ocidentais ali, capitalistas, era no meio da Guerra Fria. Né? E a deposição do rei afegão e a tomada da administração afegã naquela época por um governo pró-soviético, e depois o que vimos nos anos 80, que foi a União Soviética invadindo o país para dar uma legitimidade, ou tentar impor uma legitimidade ao governo pró-soviético em seu próprio país, né, perante a sua própria sociedade, né, e depois o fracasso soviético e todo o rebuliço com o Talibã e a posterior invasão norte-americana, e os Estados Unidos e o Irã ali na fronteira óbvia, né, também com uma revolução no meio do caminho, fez com que o país diplomaticamente pensasse assim: olha, o Talibã ele é nosso, ele é um espaço estratégico, a nossa zona de influência, sim. É um país entre os 3 únicos no mundo, né, que compartilha a nossa língua oficialmente, né? O Dari é uma versão do persa, né, falado oficialmente no Irã. Aliás, o que se diz do Dari é que o Dari, inclusive, é um persa com características mais arcaicas, originais, do que o próprio Farsi, né, no Irã. Parece que o Dari tem menos influência árabe, que foi subsequente ao xiismo, né, que houve, né, como um processo histórico aos persas, aos iranianos, quando o Islã chega no platô iraniano. Então, o Afeganistão tem um processo mais tardio com relação a isso e sofre menos influência árabe, né? Então, parece que o Dari é uma versão até mais purista o Dari é uma versão mais purista do Farsi, né? E, por último, o Tajiquistão, que já aí também tem muita influência soviética, dado aí os 70 anos que a União Soviética ficou soberana sobre aquele país, né, dentro da União das Repúblicas. Então, Tajiquistão, Afeganistão e Irã partilham basicamente da mesma língua. E por um passado histórico, um rescaldo histórico comum. Né? Então, o Irã sim tem essa visão de aproximação linguística, isso é muito importante, né? Porque, ao contrário do Brasil, nós não temos nenhum vizinho imediato, né, que fale a nossa língua. Então, isso é uma vantagem competitiva ao Irã. Né? E também tem uma população minoritária xiita, né? Que é uma população muito acharcada, né? Pela maioria sunita, é muito discriminada, inclusive politicamente. Então, quando o Irã vê toda essa transformação política do vizinho, né, que teve seu Estado reformulado muitas vezes, muito mais que o Irã só durante a Revolução de 79, né, o Afeganistão, esse século passado inteiro. Então, posso dizer que o Irã ele tem uma preocupação imediata de fronteira, em procurar barrar qualquer tentativa de que toda essa instabilidade política cruze essa fronteira, né? Para a sorte do Irã, é uma fronteira, apesar de porosa, o que traz dificuldades de controle, ela é porosa justamente, né? E agora vendo pelo lado bom, a sorte, é uma fronteira desértica, né? Então o contato mesmo é mínimo na praticidade de trocas e fluxos. Tá? Então, isso garante um distanciamento saudável em termos políticos. Né? E a oportunidade sempre houve,
né, de trabalhar uma política mais pragmática em termos de aproximação, né, política com o país, em termos culturais, dados os laços linguísticos e religiosos que existem. Né? Dentro da história conturbada do Afeganistão, o Afeganistão, infelizmente, foi uma fonte emissora de emigrantes afegãos ao Irã. Né? Para quem não sabe, o Irã é o país que mais acolhe, em termos quantitativos, os afegãos no mundo. São quase 4 milhões de afegãos vivendo no Irã, sob forma de refúgio, né? E tentam reconstruir as suas vidas, né, no Irã. Então, assim, é também um peso, um ponto diplomático muito importante que o Irã tem que saber lidar. Né? Agora, com relação às invasões que houve, as influências terceiras, né, nesse último século, aí, nominalmente União Soviética e depois Estados Unidos, isso sempre preocupou, principalmente depois da Revolução Islâmica, né, as bases diplomáticas iranianas. Né? O Irã, na verdade, tenta, de uma forma bem low profile, bem discreta, manter, sim, um contato e o mais estreito e direto possível com os afegãos. Né? Não é à toa que, em 98, havia, sim, representação diplomática do Irã naquele país, e houve, infelizmente, o incidente da morte de diplomatas iranianos em solo afegão. Acontece que o Afeganistão, com essa desestruturação estatal, né, ou seja, o Estado, a cada evento político que acontecia no país, foi se esfacelando cada vez mais, até chegar ao ponto de, entre 96 e 2001, ser dominado por um grupo guerrilheiro que nasceu num âmbito rebelde da Guerra Fria, que naquele momento já não fazia ideologicamente, politicamente sentido nenhum ter tomado, né, de assalto o governo em Cabul em 96, né, já demonstra que o território afegão ficou ainda mais vulnerável. E quando eu falo de território, eu pego a geografia, né, e a geografia política, porque o Afeganistão é o ponto de contato entre grandes potências regionais e mundiais, né? E países que se tornaram, desde então, desde o fim da Guerra Fria, potências mundiais. Eles se estabeleceram como? Né? Como a China. Então, o Afeganistão faz fronteira com China, a Índia, né? O Paquistão, que sempre foi um país também politicamente bem conturbado, né? É um espólio territorial majoritariamente muçulmano do Raj britânico, né? De lá 45. É um país que não se encontra também em termos identitários, né? A religião é um elo importante, porém fraco, dentro da sociedade paquistanesa. Logo, um espaço super poroso em termos identitários, ideológicos. Né? O Paquistão tem problemas de terrorismo interno até hoje. Né? Então, temos China, que se tornou uma potência aí, econômica nos últimos 30 anos, a Índia se estabelecendo, né? A União Soviética se esfacela, né? Assim como o Irã, o Afeganistão era um grande aliado ocidental, né, até os anos 70, que, paradoxalmente, dividia uma enorme fronteira com o inimigo ideológico da época, né, a União Soviética. E isso, claro, teve um impacto e uma preocupação gigantesca. E o Afeganistão, por azar, ainda sofre uma invasão soviética, né? Então, quer logo cruzar ali o rio, o Vale do Fergana, né, justamente na fronteira ali com Uzbequistão, Tajiquistão e Turcomenistão, que eram ex-repúblicas, que são ex-repúblicas soviéticas, né, e o próprio Irã, né, que já era uma potência pré-revolução, né, houve aí um baque econômico muito, muito grande com a invasão iraquiana, que logo no começo da Revolução também, que foi a ignição da guerra, que aqui no Ocidente é conhecida como a Guerra Irã-Iraque, que se estendeu até o final dos anos 80, e o Irã se recupera economicamente,
muito graças ao rescaldo da China, né? A China hoje é a maior parceira comercial do Irã, não só do Irã, como praticamente do mundo inteiro, mas o Irã encontra um parceiro substituto perfeito, dado ao crescimento estratosférico econômico chinês, né, que absorva suas exportações petrolíferas e continue dando, né, projeto ao avanço, ao crescimento do Estado iraniano, né, pós-79, pós-revolução. Então, assim, o Irã ele observa muito atento e muito cauteloso todas as movimentações políticas sem tentar muito inferir nelas, né, justamente por todos os pontos. Afegãos vivendo em seu território como refugiados, né, que sim são um peso diplomático, né? A má experiência que houve com a morte de um infeliz atentado que houve ao consulado iraniano em Mazar al-Sharif, em 98, que matou diplomatas iranianos em solo afegão. Isso sim foi uma distensão diplomática horrenda. O Irã, bom, por diversas fontes, talvez não oficialmente declarada isso, mas tentou sim dar um troco, né, à altura, enfim, tentou iniciar um conflito, não sei se é armado, com o Talibã, mas, enfim, a arena internacional, de certa forma, foi contida, né, conteve a diplomacia iraniana, não era realmente um momento propício, e eu acho que foi uma atitude certa não ter iniciado um conflito como forma de retaliação, mas foi, claro, um ato covarde, perpetuado pelos afegãos naquela época, o que também não ficou muito claro, porque uns disseram que foi o Talibã, mas a Al-Qaeda já estava por ali, já estava atuando, né, também no país, e como eu estava falando, né, o Afeganistão praticamente considerado um estado falido, até, né, naquela época, bom, não, continua sendo, né, mas mais naquela época, né, sobre um governo que não era legitimado, nem internamente, nem externamente, né, quer dizer, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos eram os dois únicos países que reconheciam o Talibã no governo afegão naquela época, mas o resto do mundo não. Então, assim, não havia estabilidade política, econômica no país. Então, o Irã olha com cautela, porque, na verdade, o que ele mais teme é que o Afeganistão possa voltar novamente com esse governo talibã, àquela estaca zero de 96, quando eles assumem o governo em Cabul, dada a falência dos governos afegãos anteriores, as tentativas de governos de se estabelecer aí uma estrutura mínima estatal naquele país, né? Agora, se vai haver de novo uma volta dos americanos, eu não creio. Eu acho que também não é um momento político onde os Estados Unidos vão apostar financeiramente num país onde os vizinhos imediatos têm um interesse em termos logísticos, porque, como eu estou falando, o espaço afegão, o território afegão, é um território de conexão da Eurásia, né? Então, os Estados Unidos rasgariam dinheiro, acho que voltando ao país, ou qualquer país outro, terceiro, como Rússia ou China, tentando intervir militarmente naquele país. Exatamente, professor. Ótimas explicações. Deu aqui uma aula hoje para a gente. Obrigado. Já estamos estourando aqui o tempo da live. E chegamos ao fim de mais uma live hoje. Quero aqui aproveitar e agradecer a participação do professor Jorge Mortean, que esteve aqui com a gente hoje, da Maria Luísa Moreira, que nos auxiliou na parte técnica da live. Não se esqueçam de seguir, curtindo, compartilhando, e conheçam o nosso Instituto IGELP. Temos uma página aqui no Facebook e lá no Instagram também. E é isso, tenham uma boa tarde e um ótimo final de semana. Assalamu alaikum e até sexta-feira que vem. Obrigada, professor. Eu que agradeço, obrigado.